Olá, querida, dando sequência aqui no nosso aquecimento para o workshop Flor de Ouro. Eu venho trazer essa aula, que é realmente uma aula de ouro, sobre como conduzir práticas corporais de maneira aprofundada e estruturada, né? É uma aula-chave, inclusive essa é uma aula que compõe o meu curso do Desabrochar da Flor de Ouro. Então, faça ótimo proveito e vamos juntas. Esse papo de hoje, é onde eu vou falar um pouquinho sobre como conduzir, né, práticas corporais de uma maneira mais aprofundada e principalmente mais responsável também, né, quando a gente fala sobre aplicar práticas corporais no corpo do outro, né, realmente a gente precisa ter um pouco mais dessa preocupação de trabalhar com segurança esse corpo, de respeitar os limites desse corpo, e cada corpo é um corpo, né? Então esse olhar mais observador, esse olhar mais cuidadoso, mais sensível, ele é indispensável para a gente poder ter um resultado com os nossos alunos de uma maneira assim que realmente faça uma diferença para cada aluno que está na nossa aula, para cada pessoa que está recebendo, né, a nossa condução ali de um exercício. Então, hoje eu queria passar algumas referências de pesquisas para vocês, falar um pouquinho sobre uns conceitos básicos, né, para vocês poderem se aprofundar, que vai dar base para vocês trabalharem essas práticas corporais de maneira responsável mesmo. Que é tão legal assim, né, ver essa diversidade de pesquisadoras como vocês, trazendo, né, assim, uma nova forma, uma nova visão nessa proposta mesmo de criar uma própria metodologia. Isso é muito rico mesmo, assim. E isso, eu acho que isso que vai trazer o diferencial para todas nós, né? A gente poder começar a trazer com foco aquilo que a gente quer trabalhar, entendendo, né, como que a gente pode começar a exercitar essa condução de uma maneira mais eficiente. Porque quando a gente vai falar de condução de práticas, por exemplo, quando eu vou montar, né, um atendimento ou quando eu vou facilitar uma vivência ou uma aula especificamente, a gente sempre vai voltar lá no que eu falei na semana passada, que é o objetivo, né? Então, a gente tem vários objetivos. O primeiro é o objetivo geral da minha metodologia, que eu falei para vocês, que vocês sempre vão definir isso, né, no decorrer aí do estudo de vocês. Vocês podem ir modificando ele também, mas aqui a gente vai focar num objetivo daquela aula que você quer conduzir, daquela prática específica que você quer propor dentro, né, de uma aula, ou de um atendimento, ou de uma vivência. Então, a gente sempre vai começar por isso. Então, exemplo, na aula de hoje, o meu objetivo, né, é passar para vocês como fazer uma boa condução com responsabilidade e profundidade. Então, estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser o meu objetivo hoje é trabalhar a abertura de espaços corporais, ou o meu objetivo é trabalhar a improvisação. Qual que é o objetivo da sua aula? Um objetivo específico, né? Algo que a gente consiga focar e desenvolver práticas focadas nesse objetivo exclusivamente. Um pouquinho mais aqui para frente da aula, eu vou passar para vocês uma estrutura de aula que é muito útil quando a gente quer ter uma montagem, entender assim, né, principalmente nos nossos primeiros anos de pesquisa, como fazer uma linha de condução efetiva dentro de uma aula, tá bom? Então, anotem isso daí. Qual que é o meu objetivo de uma aula ou de uma prática, um objetivo específico, né? Isso é muito legal a gente pensar na especificidade daquilo que você quer trazer para aquela pessoa. A gente nunca consegue trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo,
né? Então é mais legal você trabalhar com mais profundidade em um determinado objetivo do que falar de várias coisas numa única aula, tá? Isso vai te trazer mais riqueza e mais aprofundar mesmo, né? A pessoa vai conseguir captar mais aquilo que você quer passar. E isso é muito legal. E a partir disso que a gente faz aquela avaliação que eu falei para vocês na semana passada, de saber se esses objetivos estão sendo atingidos ou não. Então, quanto mais você foca, mais certeza você tem se esse objetivo ele está né, se ele está sendo atingido ou como você pode ir aprimorando essas práticas. Beleza, definido o objetivo, eu sempre falo muito da pesquisa, né? Então a gente vai para um lugar de pesquisa com foco, né? Então eu quero, por exemplo, eu quero trabalhar a autopercepção, meu objetivo é esse, e aí eu venho tentando buscar uma pesquisa focada nesse objetivo e que traga uma referência de terceiros também. Por que eu gosto muito de trabalhar assim? Então, eu pego uma referência, eu vou pegar o Klaus Viana, fala muito de. Dando um exemplo, tá? Eu vou pegar aqui o Klaus Viana, que ele traz muito a ideia da autopercepção dentro do movimento. Então, aqui eu já estou pegando uma referência externa que vai dar um embasamento para aquilo que eu quero propor. Por que isso é tão legal da gente fazer? Porque a gente consegue se respaldar e não fica só na nossa mera ideia, né? E isso é muito valorizado. Então, quando eu trago a minha ideia junto com uma referência de pesquisa, isso engrandece, assim, 90% a sua proposta, tá? Então, eu não estou tirando meramente da minha cabeça. Tem outras pessoas que já falaram sobre isso. Eu posso provar para você que isso dá certo. Eu posso te trazer isso com muita clareza, esse objetivo. E sei que o movimento, ele traz a autopercepção, porque fulano já trabalhou isso, ele já sabe, eu também já trabalhei. E eu trago isso aqui para você com concretude e profundidade. Então, é assim que eu quero que vocês estejam preparadas, né, no momento que vocês forem propor. Tem um estudo, principalmente, né, assim, para quem trabalha com movimento especificamente, que é o estudo da anatomia, né, que está dentro dessa coisa da pesquisa, mas não é anatomia, porque a anatomia ela tem, né, muitos conhecimentos dentro da anatomia. O que interessa aqui para a gente é a anatomia pelo movimento. Como eu sei que vocês, a maioria são da dança, querem trabalhar com essa coisa do movimento. Então, o que é interessante para a gente é a anatomia pelo movimento. E essa anatomia, ela se compõe por 3 partes principais, que é os ossos, as articulações e os músculos. Então, né, assim, quase que nada mais dentro da anatomia, assim, nos servem tanto quanto esses 3 pontos, tá? Então, é bem legal quando a gente começa a trazer um pouco da nomenclatura dessa anatomia pelo movimento, tanto pensando nessa questão dos ossos, né? Vocês que são da dança, acredito que vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre isso. Se não, existe um livro que chama Anatomia pelo Movimento. Vocês conseguem achar esse livro assim, PDF aí mesmo no Google. É muito legal, muito rico. Fernanda, mas eu vou ficar usando umas nomenclaturas difíceis com os meus alunos? Não, né? Não acredito que seja por aí. Mas é muito legal vocês terem o conhecimento das nomenclaturas básicas, né? Assim, do que você está propondo, flexão, extensão, né? A linha alba que passa aqui, que divide o nosso corpo. Então, isso te ajuda na condução, né? Melhora a sua condução. E esse é um livro muito legal. Ele é todo cheio de imagens, com pontos básicos, assim, sobre essa nomenclatura. Como eu falei para vocês, eu quase não uso nomenclaturas difíceis com os meus alunos, assim.
mas me ajuda muito numa linguagem um pouco mais técnica, né, para que eu possa passar um pouco mais de autoridade para aquelas que estão recebendo o que eu estou propondo. E também quando eu for conversar com alguma pesquisadora, com algum pesquisador, quando eu quiser passar o meu conhecimento de uma maneira mais técnica, eu também consigo dar conta, né, dessas informações, assim. Acho bem legal a gente falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre essa pesquisa, assim. Outra coisa que eu queria trazer para vocês de referência, para ajudar vocês nessa construção dessa condução, né, que a gente faz, que a gente se propõe, é um trabalho que chama Anatomia Vivencial. Anotem isso. É um trabalho lindo que vocês encontram muita informação no YouTube e ela também tem um Instagram. É uma profissional maravilhosa que ajuda. O estudo dela é você conseguir passar exercícios corporais com responsabilidade. Então, ela fala muito do yoga, das posições do yoga, mas dentro da própria dança tem muito movimento do yoga, né? Então, serve pra gente, sabe? Serve como material da gente poder conseguir trabalhar no limite do aluno, para a gente poder entender quais são essas extensões que esse aluno está, quais são essas limitações que ele apresenta também, para a gente saber observar e para a gente poder conseguir trabalhar esse corpo de uma maneira responsável, né, que não vá machucar ninguém, porque realmente a ideia é o contrário, né? É a gente poder conseguir ajudar e não trazer esse machucado, né? Ou então essa pressão de você ter um corpo de tal jeito, então você tem que fazer de tal forma, forçar algum processo. E a gente, como profissional do corpo, a gente precisa ter bem claro essa responsabilidade. Acho muito legal a gente falar sobre isso. Beleza, queridas? Deu para pescar aí essas primeiras referências? Deu? Beleza. Aí, eu queria trazer para vocês sobre uma pequena sequência que a gente costuma utilizar dentro de uma prática corporal completa. Essa é uma das informações mais preciosas, assim, que eu acredito que dá um norte para a gente poder construir uma aula. Que seria, eu vou falar que aí vocês vão anotando, que eu acho muito importante essa sequência. Dentro de uma preparação corporal, de uma maneira aprofundada, geralmente a gente pensa numa estrutura de prática completa, começando por um aquecimento. Então, anotem isso. É importante vocês aquecerem o corpo do aluno, né, antes de começar qualquer tipo de prática. O aquecimento ele pode se dar fazendo pequenos pulos, fazendo um Cooperzinho, né? Uma corridinha, pode ser uma corridinha no lugar, aquecendo mesmo o corpo do aluno. Você pode inventar o que você quiser nesse momento, tá? Então, trazer esse calor para esse corpo antes de entrar num trabalho mais profundo. Então, primeiro, aquecimento. Em seguida, a gente vai para o alongamento. Então, depois que esse corpo já está preparado, aquecido, né? Aí sim eu posso começar a fazer as práticas de alongamento, trazendo esse lugar, né, de respeitar os limites, trazendo esse lugar de observar. O alongamento é muito importante a gente falar sobre respiração. Eu acho que, tirando a anatomia aí dos ossos, músculos e articulações, o aparelho né, esse respiratório é muito importante também quando a gente vai falar sobre abertura de espaços corporais, sobre alongamento, fortalecimento. Então é legal a gente sempre estar observando e auxiliando na orientação da respiração, né? Então vamos lá, aquecimento, alongamento. Fez um trabalho de aquecimento e alongamento, aí sim a gente pode partir para um trabalho de fortalecimento corporal. Então, se você quer trabalhar uma coisa mais forte, né, algo que é para trazer mais tônus muscular, mais força,
você vem nesse momento, depois desse alongamento, depois desse aquecimento. Em seguida, eu trago muito a ideia da improvisação, porque aí a pessoa já está com esse corpo muito bom, muito preparado, e aí ela pode ir para um lugar mais criativo, né? Além, não só o corpo, mas eu acho que o mental e o estado corporal dela já vai estar diferente. Então, aí eu parto para o improviso e ao final a gente faz um relaxamento. Então eu trago esses cinco processos e que eu compreendo que se eu faço esses 5 processos, eu trabalho o corpo do meu aluno de maneira completa, tá? Então, assim, eu não deixo, né, nada fora do lugar ali, vamos dizer assim, na verdade, assim. Eu faço esse ciclo, tá? Esse ciclo acontecer. Então, vou repetir para vocês só para poder fixar um pouquinho: aquecimento, alongamento, fortalecimento, improvisação e relaxamento. Beleza? Fê, eu posso pular alguma dessas etapas? Nossa, minha aula não vai dar tempo de fazer isso tudo. Tem problema? Não tem problema, na verdade. Mas é importante que você faça pequenas. Por exemplo, o aquecimento é muito importante. Se você for pro fortalecimento e não fizer o alongamento, faça o aquecimento, tá? Então, assim, sempre faça esse aquecimento. Eu acho que o mais importante é o aquecimento. Aí sim, você tem a liberdade de ir para uma improvisação ou para um alongamento. Não vou fazer o fortalecimento hoje, Fê. Eu posso fazer só o aquecimento e o alongamento? E depois a gente vai para o improviso? Pode também, tranquilo, tá? Mas eu acho que os mais importantes são o início e o fim. Então, é o aquecimento e o desaquecimento, né? Assim, que é o relaxamento, no caso, tá? Fê, eu posso fazer um relaxamento no meio? Isso é muito comum. As pessoas, deu um staff aqui, tô no meio da aula, vamos fazer um relaxamento. Eu não indico. Não indico porque eu sinto que o aluno perde a energia que a gente cultiva nele, tá? Então, mesmo que o aluno esteja muito cansado, mesmo que ele esteja querendo assim encostar na parede ou dar aquela, né, assim, dar aquele momento, eu sempre peço para eles respirarem, para eles resistirem e para eles terem a consciência que a gente está num processo de cultivar uma energia mais alta. Então, é importante que eles resistam, tá? E você tem a liberdade de trabalhar, mas sempre lembre desse aquecimento e desse relaxamento. Eu acho que ele finaliza, ele inicia o ciclo e fecha o ciclo muito bem. Então, isso, lembra sempre o aluno, anota isso aí, que nós estamos nesse processo de práticas corporais cultivando uma energia corporal, né, de uma maneira crescente e de uma maneira consciente. Então, esse aluno ele precisa ter essa consciência dessa resistência, tá? Sempre trazendo para ele, não, é isso mesmo, vai trazer cansaço, vai trazer esse lugar de limites, mas resiste, respira, trabalha muito a respiração, é muito importante, tá bom? Beleza, queridas. Agora eu vou passar para vocês uma coisa muito, muito rica, muito especial, que eu passo mais para as minhas alunas lá dentro do curso mesmo, mas vou trazer aqui para vocês um pouquinho, tá? Para vocês destrincharem. Então escrevam aí para mim, plano de aula. Vou passar para vocês uma estrutura básica de plano de aula, tá? Para vocês poderem conseguir se organizar. E toda vez que vocês forem propor uma aula, vocês seguem esse padrãozinho que, nossa, assim, sua aula vai ficar muito mais completa, muito mais rica. Você mesma vai conseguir se orientar de uma maneira muito mais eficiente. Então, primeira coisa que eu vou definir quando eu for montar meu plano de aula: o tema que eu quero trabalhar nessa aula. Coloquem isso. Tema, temática.
Aqui, vou dar um exemplo do meu método. Então, eu falei para vocês até na semana passada, né, que o meu método, ele contém o corpo e memória. Então, eu vou colocar essa temática para mim, só de exemplo. Então, o meu tema hoje eu quero trabalhar o corpo e memória dos meus alunos. Então, primeira coisa, tema. Segundo ponto, o meu objetivo específico. Dentro do corpo e memória, eu quero trabalhar a abertura de espaços corporais. Então, esse é o meu objetivo específico da minha aula de hoje. Simples, né? Aí, eu vou colocar os procedimentos que eu vou utilizar para fazer essa abertura de espaço. Quais serão esses procedimentos? Então, terceiro tópico, procedimentos. Eu vou usar uma automassagem, eu vou usar uma descontração muscular ou articular. Enfim, eu vou listar os procedimentos, né? Eu vou usar um pouquinho de improvisação a partir de uma memória. O que vai conter nessa aula, tá? Seguindo esse rolê do alongamento, do aquecimento, do alongamento. Esses são procedimentos, né? Também. Mas, dentro disso, você consegue destrinchar os exercícios que você vai utilizar mesmo, né? Então, quais são esses procedimentos específicos? E, por último, a avaliação. Isso é muito legal, a gente não se esquecer da avaliação, porque a avaliação é aonde a gente vê se a gente atingiu o objetivo proposto ou não. Então, ela está ligada diretamente com o objetivo, esse lugar. Então, como eu faço uma avaliação, Fê? Eu faço observando se o meu objetivo de abrir espaços corporais está sendo atingido, né? O meu exemplo aqui. E deixando que as pessoas falem, né? Perguntando às pessoas. Eu acho isso muito legal, porque muitas vezes as meninas me falam assim que isso é uma coisa tão óbvia, mas que às vezes a gente não faz, né? Pergunta sobre a percepção, pergunta o que ela sentiu, pergunta se ela sentiu que ela abriu esses espaços, se ela sentiu que ela atingiu outros espaços que ela nunca tinha acessado. Enfim, avalie. Por que esse lugar da avaliação é tão importante? Porque é a partir desse lugar que a gente vai refinando a nossa condução. É a partir desse lugar que a gente vai refinando os procedimentos, tá bom? Então, deixa que ele faça comentários, abre esse espaço da fala. É muito legal esse lugar de troca, né? Então, assim, eu sempre gosto de deixar, assim, 5 a 10 minutos da minha aula para a gente poder conversar, para a gente poder trocar, para eu poder saber. Isso me dá toda a base do que eu estou aplicando, se está fazendo diferença ou não, né? Porque aí, às vezes, a pessoa fala alguma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida e pode ser, assim, a chave de ouro que eu estava buscando ali para poder continuar, né, desenhando o meu trabalho de uma maneira legal. E por último, que é uma coisa que vocês me falam muito, que é como eu posso treinar a minha condução. Como eu posso treinar a minha condução para que ela possa ficar cada vez mais aprimorada. Isso é muito interessante. E uma das primeiras coisas que eu acredito que vocês precisam fazer, coloquem aí, escrevam aí. É você executar os procedimentos que você definiu e descrever no seu diário de bordo as suas percepções ao executar aqueles exercícios. Isso abre um universo, porque você vai ter as sensações e provavelmente o seu aluno vai ter as mesmas sensações, ou parecidas, né? Vai ser semelhantes. Então, isso vai refinar a sua condução,
né? Refinar quando você for propor um movimento, quando você for propor um procedimento, você consegue trazer a sensação para aquela pessoa. Isso ajuda a pessoa a estar mais confiante no seu trabalho, ajuda ela a se entregar com mais facilidade para os exercícios, ajuda ela a confiar naquilo que você está falando. Então, você fala de um lugar com propriedade, porque você vivencia. Então, você vivencia e escreva essas percepções, tá? Isso é mais para a gente poder exercitar. Com o tempo, vocês vão ver que isso vai ficar uma coisa mais fluida, beleza? E o segundo passo, dentro disso, depois que você executou, depois que você começou a notar essas percepções desses procedimentos, o segundo passo é você pensar como você orientaria para alguém que nunca viu e nunca falou sobre isso, ou seja, como você orienta práticas corporais de uma maneira simples, né? E também exercitar a descrição dessa orientação. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu costumo fazer essas descrições dos procedimentos. Por exemplo, eu vou fazer um exercício de flexão de quadril. Aquele exercício que a gente joga o tronco para frente e alonga as pernas lá atrás. Muito simples, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Então, uma flexão de quadril. Joga o tronco para frente e alongo a parte posterior das pernas. Então, eu descreveria dessa forma. 1. Pés paralelos com o quadril. 2. Flexione levemente os joelhos. 3. Desça enrolando a sua coluna, começando pela cervical. Então, faça um enrolamento com a coluna, começando pela cervical. 4. Inspire profundamente e alongue os joelhos, a parte posterior das pernas. 5. Solte o peso do corpo para a ponta do dedo dos seus pés. Isso eu estou fazendo mais um detalhamento, né? Estou trazendo mais uma condução do peso, aonde ela joga esse peso. Respira profundamente, solta o ar. E aí a gente vai voltar ao movimento. Então, flexione os joelhos novamente, vem desenrolando a coluna, agora começando pela lombar, vá desenrolando e o pescoço e a cabeça é a última a chegar. Respira fundo e solta o ar. Olha como fica claro. Eu acredito que não só a gente que é especialista, que está nessa pesquisa, mas se eu conduzir dessa maneira para alguém, como geralmente eu faço, mesmo se eu não estiver mostrando um exemplo no meu corpo, essa pessoa consegue executar esse exercício de uma maneira segura, né? E ela consegue trazer esse movimento de uma maneira correta. Então, faça isso, escreva isso. Pense como você orientaria, né? E descreva a prática que você está propondo. Eu aconselho vocês escrevendo assim, em frases, em tópicos, ao invés de você escrever tipo um parágrafo misturado. Então é isso, querida. Espero que esse podcast tenha feito diferença aí na construção do seu trabalho. E não se esqueça de deixar o seu comentário, ou aqui abaixo do vídeo aqui do YouTube, ou lá no nosso grupo do Telegram, sobre o que você achou sobre o podcast, se foi realmente efetivo aí no seu projeto. Eu vou adorar saber. E é isso, lembrando que essa semana a gente continua nessa programação. Amanhã nós temos mentoria ao vivo comigo e na sexta-feira mais um podcast para que na segunda-feira vocês cheguem já preparadas para vivenciar a grande jornada que é o workshop Flor de Ouro,
que realmente é um momento de abrir os portais para o nosso trabalho corporal com autenticidade. Então, no workshop vocês vão entender passo a passo desse processo que a gente já iniciou, né, desde segunda-feira. Então, espero vocês, uma ótima semana e vamos juntas.